Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. E os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E continuamos ali no Templo de Jerusalém com Jesus falando para aquelas multidões e falando também para nós a respeito dos fins, dos últimos tempos, falando a respeito das perseguições que iremos ter que passar. Como eu disse esses dias, esse capítulo 21 nós precisamos estar atentos, porque tem momentos que Jesus está se referindo à destruição do templo, tem momento que ele está falando das perseguições que iremos ter que passar, e ao mesmo tempo ele vai falar também da sua segunda vinda. Nessa passagem de hoje nós vimos justamente isso. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, agora ele está falando da destruição de Jerusalém. Estamos no capítulo 21 de São Lucas, do versículo 20 até o 28. Então, no versículo 20, Jesus está dizendo: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. A destruição de Jerusalém. É isso que ele está dizendo. E nos anos 70, como eu já disse para vocês, estou repetindo, o general Tito entrou em Jerusalém e Jerusalém foi toda destruída. Aí, como Jerusalém ainda não tinha sido destruída, aí Jesus agora está deixando bem claro do que iria acontecer e aconteceu com os habitantes ali em Jerusalém. Ele diz até as mulheres grávidas. Imagina, meus irmãos, aqueles soldados romanos entrando, decepando, matando as pessoas, colocando fogo no templo, na cidade. Aí Jesus disse: ai das mulheres grávidas naquele momento. Imagina uma mulher grávida, como é que ela vai correr? Uma mulher grávida ali de 8 meses, 9 meses. Que fatalidade que Jesus estava dizendo que iria acontecer e aconteceu. Aí ele fala também, olha, as pessoas que estiverem ali em Jerusalém vão lá, hein? Vão para o interior, sai de Jerusalém, corre, não fica ali não. E aí depois
que ele fala da destruição da cidade de Jerusalém, ele começa a falar dos fenômenos naturais. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Tudo isso que Jesus está falando são coisas que já aconteceu ali no tempo de Jesus e que vai acontecer no nosso tempo e que vai acontecer no futuro. Enquanto ele não vier, todas essas coisas irão acontecer. Mas olha bem, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Vocês se lembram da aparição de Fátima? Que o sol rodou naquele momento, no último dia, no dia 13 de outubro de 1917, naquela última aparição. E quantos outros sinais que vêm acontecendo? Ele diz, na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Olha os tsunamis. E hoje é tão fácil entrar ali no YouTube e ver, né? Meu Deus do céu, tem umas cenas daquelas ondas que vem assim, o pessoal está tudo tomando banho, de repente vem aquela onda, cresce, fica bem alta, e aí vai levando tudo. E também aquelas situações de ventos fortes. E aqui no Brasil, essas situações difíceis que aconteceu aqui em algumas cidades de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, as enchentes, tudo isso Jesus falou que iria acontecer e está aí acontecendo. Mas é interessante. Jesus vai dizer também que as pessoas vão até desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças dos céus serão abaladas. Aí aqui, meus irmãos, que coisa linda. Em meio a tanta catástrofe, em meio a tanta situação, aí Jesus diz, então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Não sei se vai acontecer conosco no nosso tempo, mas, meus irmãos, imagine, diante de tantas coisas acontecendo no mundo, e Jesus pede para nós ficarmos tranquilos, e eu estou dizendo que humanamente não é fácil viver toda essa tranquilidade, mas imagine de repente o céu se abre, os anjos tocam as trombetas e vem o Salvador, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores que nós comemoramos nesses dias, o Rei do Universo, vem para buscar os seus. Aí ele diz, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação, ela está próxima. Diante desse fato, ergamos a cabeça, não é para nós andarmos com a coluna para baixo, não, erguida, porque isso são fatos que Jesus está dizendo que irão acontecer, mas que vai despertar em nós esse desejo, vem Senhor Jesus. Maranatá, como termina lá o livro do Apocalipse dizendo isso, Maranatá, vem Senhor Jesus, e vai ser, meus irmãos, um grande espetáculo, um espetáculo maravilhoso, o espetáculo de todos os espetáculos, dizendo assim, né? De uma forma mais humana, o Senhor vindo na glória para buscar os seus. Mas guardemos o que Jesus disse ontem, que é preciso perseverar, é preciso estar com Ele, é preciso estar firme, não abandoná-lo de maneira nenhuma e continuar firme. Diante de tudo isso, firme, perseverante. E Jesus disse que vai ser dado um tempo para os pagãos se converterem. E que se convertam, que os ateus se convertam, que os luciferianos se convertam, que aqueles que vivem nessas sociedades secretas que tem por aí se convertam,
que as pessoas que estão nas religiões contrárias a Deus, e não somente elas já são contrárias a Deus, claro, que eles se voltem para o Senhor. Será dado um tempo para a conversão, será dado um tempo para que os pagãos se convertam. Nós viemos assim de uma certa forma, porque nós não viemos do judaísmo, nós de uma certa forma viemos do paganismo. E graças a Deus nós nos convertemos, porque nós nos batizamos, nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Então que as pessoas se convertam, que as pessoas se voltem para Deus, para verem o Senhor vir na sua glória buscar os seus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. O pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória.